A Quaresma é um tempo privilegiado para intensificar o caminho da própria conversão. Este caminho supõe cooperar com a graça para dar morte ao homem velho que habita em nós. Então, a quarta-feira, ele é esse dia porque é contado 40 dias antes da festa do Domingo de Ramos. Então, quer dizer, antes da semana, início da Semana Santa, é contado 40 dias e esses 40 dias caem exatamente na quarta-feira e por isso a igreja define e trabalha a quarta-feira como quarta-feira de cinzas, por ser 40 dias antes da festa de Domingo de Ramos. Inclusive, recordando que cinzas em seu significado último, é a combustão de coisas, quer dizer, a transformação naquilo que antes era grande, que era majestoso, se torna tão pequeno, se torna tão frágil quanto as cinzas. Então, a imposição da cinza é para recordar a nossa pequenez, para recordar a nossa humanidade, inclusive a nossa fragilidade. Essa tradição ela já surgiu e tem os seus primeiros relatos no Antigo Testamento, quando as cidades eram convidadas a uma conversão, dado a sua vida que tinham, a maneira com que viviam, mas deviam voltar-se a Deus, elas eram convidadas a um período de penitência. Então, quando surgiu isso, nós temos vários relatos, inclusive o livro do profeta Jonas vai recordar que quando Jonas anuncia a destruição de Nínive, o imperador, o rei, determina então um tempo de penitência, de conversão, e eles colocam a cinza sobre as cabeças, vestem um saco como se fosse uma túnica para diferenciar, recordando muito mesmo a pequenez, a sujeira daquela cidade que estava vivendo neste tempo de penitência para se converter e voltar a Deus. A terça-feira de carnaval, no seu sentido originário na igreja primitiva, ela se dá exatamente como essa preparação para a quaresma. O que significava a terça-feira de carnaval? Na terça-feira, eles se reuniam, os cristãos primitivos, para consumir toda a carne. Por isso é chamado carnaval, e não como festas pagãs, não. Tem tudo a ver com uma igreja primitiva que consumia a sua carne, já que no período quaresmal não se consumiria carne vermelha. Então, a terça-feira é chamada de carnaval, inclusive é considerada pela Igreja Católica, por essa tradição de consumação de toda a carne, já que não haveria espaço nem lugar para consumi-la durante o tempo quaresmal. Por isso se come na terça-feira se comia na terça-feira toda a carne e na quarta-feira então era imposto a cinza. Lembrando novamente que a cinza nada tem a ver com o churrasco da terça-feira anterior, né? É somente uma relação, entendendo que a quaresma é o tempo de jejum, de penitência e abstinência de carne. E é muito importante recordar que a igreja nos incita à abstinência de carne, primeiro, na quarta-feira de cinzas e na sexta-feira da paixão, como uma obrigação a todos os cristãos. Já no período quaresmal, algumas pessoas vão fazer essa abstinência durante todos os 40 dias, mas sem problema nenhum, recordando somente que a igreja exige na quarta-feira de cinzas e na sexta-feira santa. Vivenciar o período da quaresma, a partir da quarta-feira de cinzas, recorda a cada um de nós o tempo que a igreja nos propõe. Jejum, penitência e oração. Tudo isso vai fazer com que nós voltemos o nosso olhar, o nosso coração a Deus, recordando do seu amor misericordioso. Inclusive, a quaresma nos prepara aí para uma semana santa, uma semana de caminhada da salvação que Deus oferece para nós através de seu Filho Jesus Cristo. Então, a melhor maneira de se conviver e de realizar este tempo, de sentir este tempo, a partir do momento em que a gente se propõe a uma oração e um jejum mais adequado e também fazendo a penitência, buscando a confissão, é claro, vivendo também neste período, como a Igreja do Brasil aqui nos propõe, o tema da campanha da fraternidade. É muito importante que nós possamos recordar que o tema da campanha da fraternidade, a campanha da fraternidade que a CNBB nos propõe, é para nos ajudar a viver melhor, recordar que a nossa conversão se dá a partir do momento em que eu volto meu coração e meu olhar para Deus, mas também a partir do momento que eu tenho consciência da necessidade do irmão.
A imposição das cinzas ela é feita pelo sacerdote, a primeira é o ministro ordinário do rito, mas ele é também dado a possibilidade de ser imposto na fronte das pessoas, também por um ministro extraordinário. Então é o padre, juntamente com os ministros, que vai impor as cinzas. Então o sacerdote vai fazer essa bênção sobre as cinzas, vai distribuir, e os ministros poderão impor as cinzas também sobre a cabeça dos fiéis. Recordar que as cinzas utilizadas nesta quarta-feira são exatamente cinzas dos ramos, do domingo de Ramos do ano passado, fazendo uma conexão entre a quaresma do ano passado e essa quaresma, um tempo litúrgico ligando ao outro tempo litúrgico. Então nós vamos queimar os ramos que sobraram daquela festa, que guardaram, né? Foram guardadas na igreja. Vai se queimar esses ramos, se transformando em cinza, e essas cinzas serão impostas na cabeça dos fiéis.